Senhor presidente, deputado Manuel Duca, senhores deputados e deputadas, imprensa, eu vou novamente requentar o café dos consignados, deputado Roberto Mesquita. Até porque, na visão do governo, parece que a suspensão do contrato resolveu o problema dos consignados, deputado Hermínio. E não resolveu. Suspender o contrato com a ABC, deputado Antônio Carlos, é apenas o início de um processo. É apenas o início de um processo. Por que, deputado Eliano Novaes? Porque na ponta deste esquema, na ponta desta conduta atroz, na ponta da insensibilidade do governo, existe uma vítima, que é o empobrecido, endividado e sofrido servidor público do Estado do Ceará. Acabei de receber, deputado Roberto Mesquita, um telefonema de uma professora de Limoeiro. Ela dizendo que a vida dela foi destruída, deputada Fernanda Pessoa. Deputada, a minha vida foi destruída por este cartão único. Olhe bem, porque eles identificam esses empréstimos consignados como o cartão único, porque é quem, na verdade, tratava da margem dos consignados. E que, obviamente, tratando da margem, mais sócio da Promos. Deputado Roberto Mesquita, eu fiz uma representação ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, sobre esse tema, sobre esse escândalo, esse esquema de enriquecimento fácil e, obviamente, linkando ao tráfico de influência dentro do governo Cid com relação aos empréstimos consignados. E eu quero aqui propor aos deputados, e obviamente nem todos vão querer ir, mas eu vou convidar especificamente a todos, especificamente não, de modo geral a todos os deputados, mas óbvio que eu vou ao gabinete do deputado Roberto Mesquita, deputada Patrícia Saboia, deputada Fernanda Pessoa, deputado Eliano Novaes, deputado líder do governo Antônio Carlos, deputado Sérgio Aguiar, que já tem se manifestado sobre esse assunto também, para nós irmos, deputado Agostinho Moreira, ao Ministério Público, para saber em que pé está esta representação que nós, eu digo nós, porque eu fiz a representação, assinei a representação, mandei toda a documentação para o Ministério Público e encaminhei hoje, está aqui, ao doutor Ricardo Machado, um pedido para que o Ministério Público, dentro da investigação que já está fazendo, deputado Eliano Novaes, o Ministério Público entre com uma medida judicial para suspender as prestações derivadas dos empréstimos consignados, parar no tempo. Quando possível, deputado Heitor. Para que a justiça brasileira repare minimamente os males que o Estado do Ceará fez, através desses empréstimos consignados, a esta massa enorme de servidores públicos no nosso Estado. Deputado Heitor, Vossa Excelência me permite, deputado? Depois do deputado Roberto Mesquita, eu passo para Vossa Excelência. Porque a maldade que o governo fez ao estabelecer uma empresa para tratar da tal margem de consignados, quando nós sabemos, veja bem, o que eu vou afirmar aqui, categoricamente, como verdade absoluta, eu não sou dono dela, mas a verdade absoluta, porque a prática nos mostra isto, deputado Eliano Novaes. Falei nesse instante com um promotor de justiça que estava aqui na Assembleia, que participava de uma homenagem ao Exército Brasileiro, sessão solene, patrocinada pelo deputado Manuel Duca. E eu perguntei ao promotor como os consignados, naquele importante órgão chamado Ministério Público, como era feito. E ele me disse que é através de um software
que controla a margem do contra-cheque do trabalhador, e quando chega no limite, o software já não permite mais qualquer consignação no contra-cheque do trabalhador. Portanto, a maldade, deputado Sérgio Aguiar, de se criar uma empresa para isso, levou a essa tragédia imoral, a esta imoralidade no estado do Ceará. E quem diz que isso é imoral não é o Heitor Ferrer, não. Está aqui quem diz. Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-deputado federal, ex-ministro. O doutor Ciro Gomes diz claramente, Ciro diz que relação com empresa de genro de Arialdo é imoral. Isso é o ex-governador, o acreditado homem público, de passado limpo e de futuro promissor ainda. É o próprio ex-governador do Ceará, irmão do governador, que está dizendo que esse esquema é imoral. O problema, deputado Moés Loyola, que se instalou e a destruição de vidas de muitos servidores por conta desse esquema, não para simplesmente com a suspensão do contrato. Nós queremos mais, senhor governador. Como eu sei que o Estado não agirá, eu estou me recorrendo, me socorrendo da OAB, estou mandando também para a OAB, na pessoa do doutor Fernando Ferrer, que é da Comissão Especial de Combate à Corrupção e à Impunidade. Estou fazendo esse mesmo documento, pedindo para que a OAB entre com uma ação civil pública, entendemos que seja, mas não quero aqui me avorar de que seja a melhor ação, para que suspenda imediatamente o pagamento dessas parcelas através deste empréstimo, onde teve a tutela, o patrocínio da ABC e da Promos. Porque é o mínimo que essas instituições poderão fazer em socorro dos atingidos, das vítimas desses empréstimos consignados. É o mínimo que talvez essas empresas, essas instituições, no momento, possam fazer. E não estou querendo aqui dizer que é o mínimo porque ela não queira fazer, não. Eu digo é que, no momento, é bom que se peça a essas instituições isto, porque as ações penais, as punições em cima dos responsáveis, isso será ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Porque, de imediato, o que nós estamos pedindo aqui à OAB, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, é que se peça ao Judiciário a suspensão desses pagamentos. Sabe por quê, deputado Alberto Mesquita? Porque os servidores já pagaram. Os servidores já pagaram esse empréstimo. Eu estava, deputado Antônio Carlos, no meu consultório, pela manhã. De 7 às 9h10, 9h15, eu fico lá. E 3 servidores públicos que se consultaram comigo, uma delas disse, doutor, eu pedi 30 mil reais emprestado por este tal ABC, por este tal cartão único. Vou pagar 94 mil reais. Nem a casa que eu moro vale isto. Nem a casa que eu moro vale isto. E o governo está aqui. Diário do Nordeste da semana toda. O governo recua e cancela os contratos dos consignados. O jornal O Povo também diz que o jornal cobriu muito bem essa matéria. Quando é hoje, os 2 jornais estão aqui. A ABC não comparece, mas rescisão está mantida. A ABC não foi nem ao governo para tratar da rescisão do contrato. Também não tem a obrigação de ir, não. O contrato vai ser rescindido unilateralmente, conforme previsto no próprio contrato. E, está aqui, jornal diário, ABC falta reunião para cancelar o contrato. O que nós queremos
e aí eu vou discordar um pouco da minha companheira Eliane Novaes, que também é zelosa, está preocupada com a vida dos servidores, é que o ressarcimento aos servidores, deputado Roberto Mesquita, não deva ser feito mais pelo ente Estado. Quem tem que ressarcir é o banco e as empresas que estão trilionárias. Quem tem que ressarcir os servidores que estão num poço de areia movediça ou num poço de óleo preto que não consegue enxergar horizontes para viver, quem tem que ressarcir essas pessoas é a instituição financeira e o esquema montado através das empresas particulares. O Estado, se o Estado for ressarcir, é o próprio povo que está patrocinando todo o esquema novamente. Ou seja, o Estado não pode mais ser vítima em nome do seu povo. Quem tem que ressarcir é o banco e o esquema milionário